Olá, aqui é o Ronaldo Terapeuta, é um prazer estar falando com você. E para mim esse vídeo ele tem um significado muito profundo diante de tudo aquilo que aconteceu e ainda está acontecendo na minha vida. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2022 e eu simplesmente estou passando pela maior tempestade que eu poderia imaginar. Você já vai entender todos os porquês. Por isso que eu escolhi esse tema, né? Meu primeiro dia da minha nova vida depois da grande tempestade, tá? Só para você entender o que aconteceu, da noite para o dia eu acabei perdendo todo o meu networking, as pessoas que eu tinha relacionamento, amigos, pessoas de décadas simplesmente viraram as costas e muitos passaram a me encarar, por assim dizer, como um inimigo, num determinado sentido que você vai entender daqui a pouco, tá? Tudo isso está acontecendo comigo. Aconteceu e está acontecendo comigo e com a minha amada Cíntia, minha esposa, entendeu? E vocês vão entender tudo isso, mas o mais importante que eu quero mostrar nesse vídeo são as lições, o que eu estou aprendendo com essa nova fase que está se iniciando nesse exato momento na minha vida. Eu espero que esse material também possa, de alguma forma, ser de ajuda para você. Se for, por favor, compartilha isso com outras pessoas, dê seu joinha, se inscreva aí no canal, enfim, tome uma ação, tá? Para que você também possa causar um impacto na vida de uma outra pessoa. E como eu falei para você, o foco vai ser positivo. Claro que eu preciso dar todo um fundo histórico para você do que aconteceu, em especial se você não entende algumas questões relacionadas com as minhas crenças, tá? Aqui eu vou expor isso tudo para você, tá? E tudo vai ficar muito claro. Mas o foco principal aqui é justamente falar para você de 4 pilares, certo? Que tem um impacto direto em todos os resultados que nós temos na nossa vida. E essa história que eu vou te contar sobre o que está acontecendo comigo, sobre o que aconteceu e o que ainda está acontecendo comigo, então vai ter uma ligação direta com esses 4 pilares. E um deles é o mais importante do meu ponto de vista, certo? É o mais importante de todos. E você vai ver e talvez você vai poder se identificar. Talvez você já esteja numa situação na sua vida onde as coisas estão bem num determinado sentido. Mas em outros campos, talvez você sinta aquele vazio, sinta que talvez a coisa não está legal. Ou seja, talvez você sinta que em algum aspecto a sua vida ainda está travada e bloqueada e você não entende o porquê. Agora, com esse vídeo que eu estou liberando, você vai entender o porquê. Talvez você vai entender o porquê. E vai saber que é importante você desbloquear esse pilar importante para que a sua vida passe a fluir de uma outra forma. Isso está acontecendo comigo. Isso talvez possa estar acontecendo com você. Se for o caso, eu tenho certeza que você vai amar todas essas informações. Se a sua vida estiver bloqueada num determinado sentido, talvez a razão você vai ter, talvez a resposta você vai ter nessa apresentação que eu vou fazer, tá? Tenha paciência, porque não vai ser um vídeo tão curto, tá? Ele vai ser meio longo, por quê? Porque eu vou contar a história, eu tenho que te dar um background, certo? Para você entender as coisas que aconteceram comigo, tá? Eu vou abrir um determinado campo aqui que talvez você não conheça. Vou falar sobre uma instituição, o impacto que isso teve na minha vida, para que você possa entender exatamente essa grande tempestade que eu estou passando, certo? E as lições que eu realmente estou tirando, beleza? Então vamos lá. Só lembrando que o que eu vou falar aqui não é sobre religião, tá? Fica tranquilo. Amo as pessoas de todas as religiões. Tenho um amigo de diversas religiões, tá? Mas eu vou destacar um dos aspectos que é voltado sobre a religiosidade, certo? Eu não vou falar sobre religião, não vou falar sobre pessoas, certo? Mas vou falar sobre o que a religiosidade pode fazer na vida de um ser humano, como o que está acontecendo no meu caso. Então é importante você entender todo esse background, tá certo? Só lembrando, eu sou Ronaldo Terapeuta, trabalho com saúde física e emocional há mais de 17 anos e o meu foco é levar conhecimento transformador para a vida das pessoas. E agora eu estou nessa nova fase, tá? Se você olhar essa imagem que está aí no fundo, ela reflete bem como estava a minha vida, certo? Uma vida sem cor, sem brilho, mesmo tendo conhecimentos relacionados com a parte emocional, relacionados com a parte física, cuidado físico da nossa saúde, relacionado com a parte financeira, mas ela estava ela estava sem vida, certo? E a partir do momento que eu desbloqueei um determinado pilar, as coisas começaram a se transformar de uma forma impressionante. Tanto no meu caso, como no caso da minha amada esposa, e no caso de muitas pessoas que também estão acordando
para isso que eu vou destacar aqui nesse vídeo, beleza? Então fica comigo até o fim, tenha paciência, mas é uma história bem interessante, certo? E tenho certeza que você vai gostar. Aqui não é um vídeo de 5, 10 minutinhos, é um vídeo mais longo, mas um vídeo cheio de conteúdo e você precisa ter uma visão global para você entender o que aconteceu e as lições que realmente eu quero passar para você, beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco do meu histórico, tá? Eu nasci numa família católicos, né? Nós éramos chamados de católicos, na verdade, mas não praticante. Não lia a Bíblia, meu pai também não lia, entendeu? Então, mas nós éramos católicos, porque nascemos numa família de católicos, né? Muito bem, com 13 anos de idade, eu comecei a estudar a Bíblia com um grupo, certo? Chamado Testemunhas de Jeová, com 13 anos de idade, tá? E aquilo me chamou muita atenção, porque fazia sentido. Eu não lia a Bíblia até então, e a partir daquele momento eu comecei a perceber a importância desse livro na vida de um ser humano. Muito bem, mas eu não tinha estrutura com 13 anos de idade para poder discernir ou fazer uma pesquisa mais profunda sobre a instituição que estava me oferecendo um estudo bíblico. Mas aquilo me chamou a atenção, porque a única religião verdadeira falava de paraíso, falava de família, falava de um monte de coisa que fazia sentido para mim naquele momento, naquele dado momento, com aquela bagagem que eu tinha. E eu comprei essa ideia e comecei realmente a gostar daquilo. Até que um ano após eu iniciar esse estudo eu iniciei num período em que eu estava na escola, na 7ª série, e tinham alguns amigos, então, que me ajudaram bastante nesse sentido para começar esse estudo, tá? Eles iam em casa depois das aulas e tudo mais, e nós fomos desenvolvendo esse estudo. Depois a gente ia jogar vôlei, nadar, enfim, fazer diversas coisas. Então era realmente um círculo novo de amizade que eu estava abrindo, pessoas boas que eu amo até hoje, embora você vai ver o que aconteceu com eles em relação à minha pessoa, depois que a grande tempestade aconteceu, mas foi muito legal essa fase. Com 14 anos, eu me batizei nessa instituição e passei a desenvolver, então, uma vida como testemunha de Jeová, na Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. E assim foi durante algum tempo. Com 19 anos, eu decidi me tornar voluntário para essa instituição. Aí eu decidi participar em projetos de construção pelo Brasil. Meu primeiro local que eu ajudei foi Vargem Grande Paulista, né? Um salão bem grande, um local de reuniões enorme para 5.000 pessoas mais ou menos, tá? Fiquei ali uns 6, 7 meses, certo? Isso foi em 92, ok? Depois dali eu fui para o Rio de Janeiro, para Queimados, uma região ali na Baixada Fluminense. Terminamos a construção ali também. Tudo isso você vai desenvolvendo o que? Um círculo de amizade. Aí eu já tinha mais de 5 anos dentro da religião, dentro da instituição. Depois dali fui para Itaboraí, região dos Lagos, talvez você conheça, uma região muito bonita. Nós concluímos um outro projeto de construção lá, tudo como voluntário, não assalariado. Olha só, porque eu estava usando a minha energia, porque eu acreditava numa causa de que realmente eles eram a única religião verdadeira. Muito bem. Depois dali nós fomos para Pindamonhangaba, ali ao lado da Serra da Mantiqueira, um lugar maravilhoso. Construímos um local bem grande ali para reuniões também das Testemunhas de Jeová. Concluiu aquilo ali, eu fui para São Paulo, nós construímos ali próximo da Marginal Tietê, ali na Lapa, do lado da Siemens, ali na Maria Zilfurizan Felice, um prédio de escritórios também para a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Participei ali até o final. Depois dessa construção, em 96, fui para a sede, para a filial das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil, lá em Cesário Lange. Fiquei lá durante um ano. Depois de lá, eu fui para a reforma de um prédio em São Paulo, ali na Vila Mariana, ali no Bosque da Saúde. Ficamos ali um ano também, fiquei ali um ano. Enfim, todo esse tempo vocês podem ver, né, envolvido com a instituição. Foi uma fase legal, eu realmente acreditava de coração que aquilo era o melhor que eu podia fazer para Deus. Muito bem, terminamos ali aquela construção com 28 anos de idade, aí com 25 anos de idade na realidade. Eu voltei para a minha cidade onde eu havia me criado, que foi Ibiúna, né, uma cidadezinha pequena, próximo de São Paulo, 70 quilômetros mais ou menos. Ali fui organizando as coisas para o meu namoro e casamento. Com 28 anos me casei, né? E como depois de casado, né, com a minha esposa, Cíntia, aí nós ficamos 10 meses casados ali na cidade, e aí voltamos para apoiar as construções, mas agora como casal. Aí fomos para o Rio de Janeiro, para a construção
do Salão de Assembleias do Grande Rio, ali na Avenida Brasil, né? Ali no 50.120, né? Trabalhamos ali por mais de 2 anos, depois fomos para São José da Lapa, depois fomos para Itajaí, enfim. Nós tivemos uma vida muito ativa nesse sentido, tá? Então, usamos a nossa vida, certo? Nesses projetos e em viagens que nós fizemos também. Depois, participamos extensivamente no trabalho de pregação, que é levar as informações da Bíblia para as pessoas, como as testemunhas de Jeová fazem, enfim. Foi uma vida bem ativa nesse sentido. Só para você entender o meu background, como que eu estava envolvido com essa instituição. Porque desde pequeno eu aprendia que realmente havia eu aprendi que havia a única religião verdadeira. Muito bem. Como é que funciona essa instituição? Só para você entender a estrutura, para que você possa entender o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Essa estrutura funciona assim. Então tem a sede mundial das Testemunhas de Jeová, fica em Nova York, certo? No estado de Nova York, eles têm várias instalações, ok? Hoje a sede mundial está ali no interior, em Warwick, embora eles tenham lá em Paterson, tem em Wallkill também a gráfica, né? Algo muito grande, mas a sede mundial em Warwick. Lá na sede mundial, ela é coordenada por um grupo chamado Escravo Fiel e Prudente, ou Escravo Fiel e Discreto, segundo eles usam o versículo da Bíblia de Mateus, capítulo 24, versículos 45 ao 47. Esse grupo, só para você entender, eles se autodenominaram como se fosse o canal que Deus usa para passar as informações, para orientar as pessoas aqui nesse planeta. Então, em 8 bilhões de humanos, eles se consideram como o único canal que Deus usa. Olha isso, para poder passar as informações. Eu acreditei nisso durante décadas, que realmente funcionava dessa forma. E eles continuam acreditando nisso até hoje. Então, eles tomam todas as decisões. Então, o corpo governante, que está lá em Warwick, nos Estados Unidos, na sede mundial, é que coordena as atividades mundiais das Testemunhas de Jeová. Eu estou explicando isso porque talvez você esteja ouvindo, você não conheça como é que é a base, certo, das Testemunhas de Jeová. Eu posso falar para você por quê? Porque eu fiquei durante 35 anos, dos meus 13 anos até meus 48 anos. E é por isso que eu vou contar para você exatamente tudo o que aconteceu, mas você precisa ter essa visão de como funciona essa instituição. Então eu posso falar com propriedade, desses 35 anos, 23 eu fui ancião. Depois eu vou te explicar o que é isso. Então tem a sede mundial toma todas as decisões, inclusive na questão doutrinal, certo? E passa isso para as filiais que estão espalhadas ao redor do planeta, tá? Então existem várias filiais ao redor do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a filial, que é ali em Cesário Lange, né, próximo de Tatuí também, Sociedade Tour Dividida de Bíblias e Tratados. Então, da sede mundial, passa para a filial, por exemplo, aqui no Brasil, que cuida das atividades das Testemunhas de Jeová, tanto aqui no Brasil, bem como dos países vizinhos. Então, funciona basicamente assim. E na filial, existe um grupo de homens, uma comissão de filial. Então, eles são os responsáveis por coordenar todas as atividades aqui no nosso país, certo? Da filial, as informações são passadas para as congregações, que são células menores, vamos chamar assim, que estão espalhadas no país. Onde tem um salão do reino, não é igreja, né? Eles chamam de salão do reino, certo? Onde um grupo de pessoas entre 60, 70, 100 pessoas se reúnem ali naquele local, certo? Quem coordena as atividades da congregação ali no salão do reino é um grupo de homens chamado anciãos, como se fossem os pastores, para cuidar das atividades. E eu era um desses pastores, eu era um desses anciãos. Durante 23 anos eu fiquei atuando dessa forma, para ajudar, e eu fiz de coração. Todos esses 35 anos realmente eu fiz de coração, porque eu queria ser útil para Deus e achava que essa realmente era a forma que eu estava agradando a Deus. Talvez você pense, puxa, mas como que você fez por tanto tempo? Por que você acreditava nisso? Você já vai entender. Muito bem. A comunicação entre uma congregação e a filial do país acontece no meio disso. Tem um homem, um casal, vamos dizer assim, chamado superintendente de circuito e sua esposa. Ele é um homem onde ele serve de ponte entre as congregações e a filial do país. Qualquer assunto que não se resolve aqui, entre os anciãos, isso é passado para o superintendente de circuito, é o nome dele, e esse se comunica com a filial. Se por alguma acaso a coisa não se resolve ali, então eles entram em contato com a sede mundial
para que as decisões realmente possam ser tomadas. Só para você entender toda a hierarquia que acontece nessa instituição, ok? Muito bem. Por que é importante você ter essa visão? Porque quando você começa, certo? Se você começar a divergir ou a pensar diferente daquilo que foi estabelecido como base doutrinal ou daquilo que as decisões... Lembra que o escravo fiel e prudente, que eles consideram como o único canal entre Deus e a humanidade aqui na Terra, certo? Se você começa a pensar diferente aqui na sua congregação, e você começa a expor isso, aí você começa a ter problema. Ainda sobre isso, uma outra coisa que é importante a gente comentar é que as Testemunhas de Jeová estão entre as poucas religiões do planeta, instituições do planeta, que praticam algo chamado ostracismo. O que é ostracismo, Ronaldo? É algo muito sério, tá? Por quê? Eles chamam de desassociação ou dissociação. Se a pessoa... O que é dissociar-se? Eu tomo a decisão de não fazer mais parte. Muito bem. A gente, em outras religiões, qualquer pessoa, se ela não quiser mais, ela pode sair. Só que ela não perde o vínculo de amizades que ela tinha desenvolvido enquanto ela estava dentro da instituição específica, concorda? No caso das Testemunhas de Jeová, não. Se você decide se dissociar, ou se você é expulso por algum motivo, por algo que eles consideram grave que você praticou, eles te expulsam, todos os que ficam lá dentro são proibidos de conversar com você. Se eles continuarem conversando com você, eles também podem ser expulsos, porque estão conversando com alguém que é desassociado. Eles usam até o termo, né? É como se fosse uma laranja podre no meio de um monte de laranjas boas. Então eles expulsam com a desculpa de que estão protegendo os outros que ficaram ali dentro. Mas isso é muito sério. Por quê? Porque te isola, corta todo o seu círculo de amizades. Isso tem gerado profundos problemas emocionais na vida das pessoas que são ostracizadas dessa forma, tá? Mas eles praticam isso, tá? Isso eu, assim, por experiência própria, que estava lá dentro, inclusive como ancião, certo? Eu posso explicar em detalhes para você. Se você pegar as publicações das Testemunhas de Jeová, lá no site jw.org, Biblioteca Online, coloca lá, como tratar um desassociado. Aí você vai ver exatamente o que eles dizem nas próprias publicações sobre como deve se tratar um desassociado. Tanto é que num dos congressos recentes deles, das Testemunhas de Jeová, o que acontece? Eles mostraram um vídeo onde tinha uma mãe e a filha dela havia sido desassociada e estava fora de casa. Então, nesse caso, mesmo um filho, um neto, você não pode conversar com ele. Se eles ficam sabendo que você está tendo contatos com alguém que foi expulso ou se dissociou, se a pessoa não parar, ela também pode ser desassociada, expulsa também, sem direito de conversar mais com as pessoas. Aí você imagina a situação. Bom, nesse vídeo mostrou então uma mãe recebendo um telefonema, mostrou a ligação da filha, que era a filha dela, e ela olhando para aquilo triste, certo? E ela não atendeu. Aí todo mundo, aí passou a cena e todo mundo bateu palma. Mas olha que estranho, que esquisito, isso me mexeu muito negativamente comigo, porque imagina, e se a filha tivesse algum problema, se ela estivesse num acidente e a mãe não atendeu aquele bendito telefonema? Entendeu? Então é nesse nível que acontece essa questão do ostracismo dentro dessa instituição, tá? Se tiver alguma dúvida é só entrar no site jw.org, depois vai lá na aba Biblioteca Online e coloca como os desassociados devem ser tratados. Aí você vai ver toda a base da sentinela, das publicações, dos ministérios do reino, se quiser eu posso passar para você, enfim, de como realmente isso acontece dentro dessa instituição. Só para provar para você que eu não estou mentindo. É algo muito sério? Sim, mas acontece exatamente dessa forma, tá? E o objetivo é proteger a congregação. Mas aí eu falo para você, né? Será que isso realmente é proteção? Será que isso reflete o verdadeiro amor que Cristo nos ensinou? Tá? Inclusive, quando a pessoa é desassociada ou ela é dissociada... Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. O que acontece? Ninguém fica sabendo, tá? Por quê? Porque é dado só um anúncio lá na congregação. O meu anúncio, por exemplo, e o da minha esposa foram dados no dia 24 de fevereiro, tá? Então é assim, ó, fulano de tal não é mais testemunha de Jeová. A partir do momento que isso é ouvido, ninguém mais vai falar com você. Você é totalmente excluído do círculo. Aonde as pessoas ouvirem isso, saberem que você não é mais, eles não vão mais falar com você. Isso é condicionamento mental. Depois eu vou explicar para vocês, tá?
Mas enfim, aí o seu nome também vai pro brejo, porque daí começa aquele tititi, aquele monte de fofoca, né? Porque ninguém sabe, então começa a inventar. E aí a coisa começa a correr. Se, por exemplo, eles ligam que você estava divulgando material diferente do que o escravo fiel e prudente ensina, resultado, você é considerado como um apóstata. Apóstata é alguém que é inimigo da verdade. Você é considerado como inimigo e tem que ser evitado a todo custo. É como se fosse um leproso, alguém que ninguém pode chegar perto porque tem uma doença contagiosa. Basicamente, é assim que eles encaram esse tipo de situação, tá? Então, essa é a estrutura que eu precisava passar para você dessa entidade. E eu fiquei nisso por quanto tempo, Ronaldo? Por 35 anos. Acredite se quiser. Por quê? Porque eu era sincero, minha esposa era sincera, nós vivíamos isso de verdade. E é por isso que nós ficamos todo esse tempo. Só que no caso da pandemia, em março, em novembro de 2019, isso começou a mudar muito. Por quê? Porque eu comecei a divergir a forma como eu estava observando a instituição. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida, tá? Eu, por exemplo, analisei tudo o que estava acontecendo, eu queria ajudar em relação à pandemia, eu peguei, juntei todo o material científico, mandei para a sede aqui no nosso Brasil, aqui na nossa filial, certo? Lá para a comissão de filial. 2 meses após eu mandar o material, certo? Com algumas sugestões que eu queria realmente ajudar os irmãos. Aí eles me mandaram uma resposta bem curtinha e no final da resposta eles falaram assim, de umas 6, 7 linhas mais ou menos, 5, 6 linhas mais ou menos. Gostaríamos de informar os irmãos, agradecemos, claro, o fato do material que você mandou e tal, num pendrive e tal, e gostaríamos de informar que estamos designando 2, lembra? Superintendentes de circuito, que são os homens responsáveis para resolver assuntos um pouco mais sérios, para conversar com você. Muito bem, aí esses 2 superintendentes de circuito me ligaram, para marcar uma reunião, enfim, marcamos 4 reuniões. Na última reunião com eles, claro, eles foram respeitosos, aquela coisa toda, isso eu tenho que reconhecer, entendeu? Nunca me trataram mal, certo? Mas é só para você entender como é que funciona a estrutura. Na última reunião que eu tive com eles via Zoom, aí estavam inclusive os outros membros anciãos da minha congregação, e aí eles tiraram o meu privilégio de ancião, de continuar como pastor, por assim dizer, oficial dentro da congregação. Por quê? Porque eu estava divergindo daquilo que a sede mundial, o escravo fiel e discreto, que eles encaram como se fosse os representantes do canal que Deus usa aqui na Terra, como eu estava divergindo desse canal, simplesmente me cortaram de continuar ali na liderança da congregação, por assim dizer. Muito bem, quando isso aconteceu, aí eu fiquei de antenas ligadas. Eu comecei a pensar, bom, eu não posso então questionar. Estou dentro de uma instituição que não me permite questionar, que não me permite expressar-me livremente sem retaliação. E aquilo começou a mexer comigo. Aí eu comecei a ficar bem esperto e comecei a ter vontade de realmente pesquisar mais sobre a estrutura da instituição, coisa que com 13 anos de idade, para entrar, eu não fiz. Porque depois que você entra como batizado, aí fica muito complicado, porque é tanta informação colocada na sua cabeça que acontece algo que nós chamamos em programação neurolinguística de imunização cognitiva. Eles bombardeiam termos muito positivos, entre aspas, única religião verdadeira, a verdade, entendeu? Você está adorando a Jeová, o único Deus verdadeiro, é só com essa instituição, e papapá, e paraíso, e não sei o quê. E depois eles colocam também, olha, se você pisar na bola, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Então você acaba não questionando mais aquilo que você um dia aceitou como se fosse verdade absoluta. Entendeu? Então isso é imunização cognitiva. Quando aconteceu todas essas coisas, eu comecei a quebrar isso e começou a me dar vontade de analisar a base, e foi realmente o que eu fiz. Foi quando, por exemplo, eu estava num dos grupos de pesquisa e alguém do nada postou um post lá, colocou um post eu vou até colocar aí a imagem, com essa imagem aí, que era uma pirâmide lá no túmulo, ao lado do túmulo do fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, com o nome dele, o nome da Sociedade Torre Vigília de Bíblias e Tratados, certo? E ficou isso lá no túmulo dele por 100 anos. Foi retirado tem uns meses aí, quando isso começou a viralizar na internet, para vocês terem uma ideia. Mas durante muito tempo, aí eles, claro, falam que foi esposa, que foi não sei quem,
Mas o fato é, isso estava ligado com Russell. Ele tinha interesse na piramidologia, que é uma prática de ocultismo. Isso me chocou muito, por quê? Porque eu falei, o que tem a ver um cara, um homem, que se disse ser um dos representantes de Deus, por assim dizer, ou alguém que realmente estava na liderança, usado por Cristo, envolvido com esse tipo de situação. Aí eu comecei a pesquisar mais profundamente e comecei a perceber que uma das principais bases das Testemunhas de Jeová, que é justamente falar que Jesus Cristo foi entronizado no ano de 1914, que é uma das profecias, isso não tinha base. Isso mexeu muito comigo. Eu falei, mas como que não tem base? Baseado em quê? Não era baseado na Bíblia. E baseado em estudos dentro da piramidologia. Tanto é que tem um livro, eu vou colocar também a capa dele aí, O Plano Divino das Eras, tá? Segundo mostrado na Grande Pirâmide. É muito interessante, inclusive tem uma outra sentinela de 1912 que fala justamente sobre isso, sobre o envolvimento dele com a piramidologia. Tem um livro Proclamadores, das Testemunhas de Jeová, que conta a história das Testemunhas de Jeová, também fala sobre esse interesse de Russell, só que fala de uma forma muito sutil, muito suave. Agora, quando você vai pesquisar profundamente, aí você começa a perceber realmente que até a morte dele, ele morreu envolvido com essa prática de ocultismo. Isso mexeu muito comigo, entendeu? Então foi isso. Uma outra coisa que eu comecei a ver e a questionar também foi assim, no cristianismo, os bilhões de humanos, eles fazem o quê? Eles sabem que Jesus morreu numa cruz, que é um pau reto e mais uma travessa. Muito bem. Mas as Testemunhas de Jeová, desde 1930, final de 31, 32, ensinam que Jesus morreu numa estaca, nessa posição para cima. E agora? Morreu assim ou ele morreu numa cruz? No passado, aí eu fui fazer pesquisas profundas com arqueólogos, historiadores, cientistas na área da erudição bíblica, relatos bíblicos também. E adivinha, inclusive um médico, o Dr. Muider, muito interessante, em 1948 ele já mostrou inequivocamente que se uma pessoa ela é colocada com os braços para cima, na posição como eram executados lá no passado, inclusive em Roma, a pessoa morria em 6 minutos por causa da dificuldade da paralisação desses músculos torácicos aqui. Isso é fato, certo? Não tem como. E o relato de Marcos, capítulo 15, mostra que Jesus foi crucificado na terceira hora, que era para o nosso calendário, às 9 horas da manhã, ele morreu às 3 da tarde. Então ele ficou 6 horas. Então foi impossível ele ter morrido numa estaca, e sim numa cruz. Alguns falam, mas isso não tem nada a ver, tanto faz o jeito que Jesus morreu. Sim, tanto faz o jeito que ele morreu. O importante é que ele deu a vida dele. Só que o fato é, a instituição ao qual eu faço parte deveria ter sido sincera, honesta e me falado isso. Mas não. Me falou que ele morreu de uma determinada forma, que não é verdade. Eu continuo ensinando isso para outras pessoas. E isso, para mim, foi a gota d'água. Eu falei, fui enganado. Aí o meu mundo caiu. Porque toda a minha vida, todo o meu networking, meu hall de amizades estava dentro dessa instituição. E aí que eu fui perceber que eu realmente precisava fazer uma mudança drástica na minha vida. E eu procurei fazer isso, sabe? Não foi fácil, foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer. Por quê? Embora eu entendesse o que havia acontecido, tinha minha esposa. Minha esposa nasceu como testemunha de Jeová. Os pais dela eram testemunhas de Jeová. E ela acreditava fielmente. Durante 25 anos, ela usou a vida dela exclusivamente, a maior parte do tempo, para ensinar outros sobre essas coisas. E agora, como é que eu vou ajudar a minha esposa? E aí eu comecei, então, a criar estratégias. Num primeiro momento não funcionou, porque eu tentei falar diretamente com ela. Ela simplesmente brigou comigo. A gente estava para se separar, para você ter uma ideia. Foi uma coisa horrorosa, sabe? Eu emagreci, foi uma coisa chata pra caramba do que aconteceu. Até que eu tive a ideia, com muita oração, pesquisa, de entrar em contato com pessoas próximas dela, para que essas pessoas pudessem fazer com que aquela informação chegasse, lógica, bem documentada, chegasse até ela. Felizmente, graças ao bom pai, isso deu certo, e a minha esposa, há um mês e pouquinho atrás, ela acordou, por assim dizer, em relação a tudo isso e começou a enxergar as coisas de um outro ponto de vista também.
Só que nesse meio tempo, esse assunto havia sido espalhado para outras pessoas que haviam comentado. E aí os anciãos começaram então a fazer o quê? A checar as informações para proteger os outros contra aquelas informações divergentes que o Ronaldo estava passando. E aí começou o problema para cima de mim. Então, há um mês atrás, mais ou menos, começou essa, entre aspas, como se fosse uma perseguição, uma investigação, na verdade. Entendeu? O superintendente de circuito, que é o encarregado entre as congregações e a filial, entrou na jogada. Ele veio para a nossa congregação para participar, embora aqui tá todo mundo pelo Zoom. Ficou mais de 3 semanas, um pouco mais de 3 semanas em nossa congregação, colhendo dados. Aí começaram a fazer discursos falando sobre apostasia. E aí começou a ficar uma situação extremamente chata. Eu tenho todos os prints e tudo mais, tudo que aconteceu, só para você entender o que aconteceu. Foi uma coisa assim, horrorosa. Isso mexeu muito com a gente, com o nosso emocional, tá? Até que na semana de 24, né, na outra semana, dia 24, foi anunciado na congregação que Ronaldo Martins e Cíntia Andrade Martins, certo? E mais uma pessoa, que era nossa conhecida também, não são mais testemunhas de Jeová. Então isso aconteceu dia 24 de fevereiro, foi ontem, só para você ter uma ideia. O que aconteceu? Foi uma repercussão geral. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas nunca imaginavam como é que pode. E aí eu comecei a perceber a força do ostracismo, desse termo desassociação. As pessoas começaram a nos excluir dos grupos, começaram a nos bloquear no WhatsApp, não conversaram mais com a gente. Pessoas mandavam mensagens xingando a gente de apóstata, de cego, de tolo, de agente de Satanás do diabo, tudo que você puder imaginar. Muitas pessoas nos mandaram mensagens assim, querendo saber mais, tanto é que eu mandei as informações para todos os meus contatos em diversos lugares, então eles têm. Inclusive, se você quiser saber todos os detalhes sobre a minha história, o que nós fizemos dentro dessa instituição, tem todo o material, eu posso deixar aí na descrição, num link, você pode clicar, vai abrir, vai ter 3 áudios, aí eu explico em todos os detalhes. Nesse vídeo não dá para fazer isso, mas é só para você entender o que aconteceu com a minha história, entendeu? Então foi uma grande tempestade no qual da noite para o dia eu comecei a ser tratado exatamente dessa forma, tá? Hoje, esse processo continua, mas a liberdade, o senso de liberdade que eu estou sentindo realmente é maravilhoso, certo? Por quê, Ronaldo? Porque eu vou começar a falar para você agora sobre as lições poderosas que eu tirei e os 4 pilares importantes para a gente ter uma vida de equilíbrio, tá? Eu sei que está bem longo para você entender todo esse contexto, mas é muito importante, foi muito importante eu passar isso para você entender o que eu vou falar agora. Bom, para que um ser humano possa ser feliz, ele precisa é essencial a gente trabalhar 4 pilares. Tem o pilar emocional, tem o pilar físico, pilar emocional, cuidar das emoções, entender sobre isso, entender sobre mente humana e emoções. Segundo pilar, físico, cuidado físico do nosso corpo, desintoxicação, nutrição, isso é importante entender o basicão. Terceiro pilar, pilar financeiro, que é equilibrar a parte financeira também, tá? Isso é muito importante. E eu vivi a vida inteira ensinando esses 3 pilares basicamente, tá? Só que eu não percebia que tinha um outro pilar, que é o primeiro pilar, que é o mais importante. Hoje, eu, Ronaldo, considero do meu ponto de vista. Que quando você entende esse primeiro pilar, que é o que eu vou dar ênfase agora, toda a sua vida começa a se desbloquear. Qual que é esse pilar, Ronaldo? É o pilar espiritual. É quando o meu relacionamento com Deus, com o Criador Todo-Poderoso, talvez não sei se você acredita em Deus, mas se você acredita, você vai concordar comigo. Se não, te respeito também. Mas o fato é que quando esse pilar está desbloqueado, tudo começa a viver, tudo começa a acontecer na sua vida. E é isso que eu cheguei à conclusão. Pilar espiritual é um dos mais importantes para a gente poder trabalhar. Depois eu vou liberar outros artigos que vão explicar mais detalhes sobre isso para você. E o que é importante a gente entender em relação a isso, né? A esse pilar espiritual? É importante a gente entender o que eu aprendi, tá? E que isso pode causar um impacto direto na minha vida. Que antigamente eu imaginava que 9.999 religiões eram falsas, certo? Com exceção dessa instituição das Testemunhas de Jeová, que era a única religião verdadeira. Depois de tudo que aconteceu, quando eu comecei a ver realmente toda a base que estava por trás, toda a imunização cognitiva que a instituição usa, você está entendendo? Que eu percebia isso, o meu ponto de vista, tá? Mas que eu cheguei
as minhas conclusões e você vai poder chegar às suas próprias conclusões também. Quando eu entendi isso, eu falei, puxa, então 9.999 mais uma, certo? Não são consideradas uma religião verdadeira. O que é a minha verdadeira adoração? É entre eu e Deus diretamente. Hoje eu vivo isso. Hoje eu me considero um genuíno cristão e um verdadeiro adorador de Deus, mas sem a necessidade de uma instituição física. E quando você começa a entender isso, que você não está sozinho nesse mundo, e que você tem uma responsabilidade direta entre você e o teu pai, que ele já pagou o maior preço que alguém poderia pagar, né? Que era enviar o próprio filho dele para morrer na cruz. Quando eu entendi isso, a minha mente começou a se desbloquear, as coisas começaram a ficar muito mais claras, muito mais leves, muito mais livres, entendeu? Por exemplo, eu até costumo usar esse exemplo aqui, ó. Imagine um carregador. Esse carregador aqui representa a fonte, né? Deus. E aqui representa a humanidade, o ser humano, o homem, Adão e Eva, vamos dizer assim, certo? No início da criação, eles eram conectados diretamente com o Pai. Só que o maldito, vamos chamar assim, ele se desconectou de Deus. Ele resolveu ser independente da fonte. E aí os problemas começaram a acontecer, tá? Na sua infinita sabedoria, o que o Criador fez? Ele criou um meio para para resolver esse assunto, para reconectar a humanidade. Que meio foi esse? A vida do teu próprio filho. Quando Cristo morreu na cruz, houve essa reconexão direta. Só que as instituições humanas falaram que, a religião cumpre esse papel. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar, reconectar, entendeu? Novamente com Deus. Mas, o que eu entendi depois de tudo isso que aconteceu, depois desses 35 anos, que a conexão é direta. Eu não preciso de intermediários humanos. Jesus falou, né, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fez o trabalho. Então agora é minha responsabilidade diretamente me comunicar com o Pai. Tem um livro chamado Bíblia Sagrada, certo? Não é perfeito, mas ele é como se fosse uma bússola que me ajuda a entender justamente isso. Para que eu possa entender esse livro, eu preciso do quê? Da ajuda do poderoso Espírito Santo, que seria o ajudador que Cristo disse que iria nos enviar e ele iria nos ensinar todas as coisas sem necessidade de qualquer humano. Entendeu? 1 João 2,27 mostra que o Espírito ensina todas as coisas e o ensino dele é o ensino verdadeiro. Então, quando eu comecei a entender isso, você fala, puxa, mas alguns não entendem. Falam, mas tem que ter uma estrutura de organização e tal, e não sei do que. Do ponto de vista humano, nós somos acostumados com isso. Mas do ponto de vista de Deus, isso é desnecessário. O fato de não existir algo físico que você possa ver ou tocar, não quer dizer que não haja organização na forma de adoração verdadeira. Eu vou te explicar isso agora. Imagine um formigueiro. Um formigueiro, ele não tem comandante. Mas tem a rainha, tá? Mas a rainha é uma botadeira, vamos dizer assim. Mas não existe comandante. No entanto, o formigueiro é extremamente organizado. Não é assim? E por quê? Porque a mente de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus atua em cada um desses formigueiros. E são milhões de formigueiros ao redor do globo. Vamos citar um outro exemplo da criação. Isso eu estou citando como que a criação nos ensina quando você passa a ser receptivo, a entender, a olhar de uma forma livre. Romanos capítulo 1, versículo 20 fala que as qualidades de Deus são percebidas por meio de tudo que foi feito. E é exatamente isso que agora eu passei a enxergar. Olha, por exemplo, os pinguins da Antártica, os pinguins reais. São milhões ali. Então, na época em que o ovo está sendo chocado, que é o pai que fica lá em cima do ovo chocando o ovo, né? A mãe vai lá pegar os alimentos. Para quem está olhando de fora, aquilo é uma bagunça total. Milhões de pinguins ali. Parece que não existe organização. Mas existe uma organização perfeita ali. Tanto é que a mãe vai lá, fica um tempão fora, depois ela volta, ela sabe no meio daqueles milhões aonde está o ninho dela, onde está o ovinho dela, e ela chega lá. Então, se Deus consegue ele gerenciar tudo isso de forma perfeita, organizada, será que ele não organizaria, gerenciaria, cuidaria por meio de Cristo e o poderoso Espírito dos verdadeiros adoradores? Que João fala que adorariam o Pai em espírito e verdade? Então, é só para você começar a entender que existe realmente uma forma muito sutil, muito poderosa de poder se conhecer e de se adorar a Deus com a ajuda da Bíblia e do poderoso Espírito Santo. E você vai encontrando pessoas que realmente já entenderam isso.
E quando você entende, a sensação de liberdade é plena, porque você desbloqueia o seu relacionamento com a tua fonte principal. Uma vez que você está conectado com essa fonte, a energia muda, sua mente muda, a forma de você enxergar o mundo muda, a forma de você enxergar as pessoas, a sua esposa, a sua família, os seus filhos, tudo começa a mudar. Se tinha alguma coisa que estava faltando, aquilo começa a aquecer você por dentro. Isso começa a mudar a forma de você enxergar a vida. Então, esse pilar, o espiritual, ele vai afetar o teu emocional, que vai afetar a tua saúde física, que vai afetar a tua saúde financeira, e a tua vida começa a se desbloquear. Então analisa, minha vida está bloqueada num determinado campo, às vezes não é dinheiro, às vezes você já está milionário, mas se alguma coisa está barrada, não está funcionando, analisa esse pilar. É maravilhoso quando você começa a entender, e é isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Em resumo, eu contei a minha história, a grande tempestade, eu perdi todos os meus amigos nessa fase, quando eu decidi deixar essa instituição. Por quê? Eles não te permitem sair de forma livre, você ou sai dissociado ou desassociado, que é a mesma coisa, ou seja, ninguém pode conversar com você e você tem que começar tudo de novo. Por isso que agora eu estou começando tudo de novo, eu conto com a sua ajuda, vão ter mais vídeos dentro do meu canal, inclusive vão ter muitas informações focadas, não para esse assunto de religião ou religiosidade, tá? Embora eu sempre vou destacar por quê? Porque o meu relacionamento com o Pai, ele é a coisa mais preciosa que eu tenho hoje. E é emocionante quando você vive isso, quando você conhece realmente que você não está jogado sozinho aqui nesse planeta. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Respeito cada uma delas, mas a minha opinião em relação a isso é totalmente diferente. É isso que eu quero passar. Essa verdade que eu quero passar, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você tirou o proveito, percebeu que isso pode ser de ajuda para ajudar você a analisar realmente os seus sentimentos relacionados com o viver, eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar isso com outras pessoas também, tá bom? E vamos nos falando, foi um prazer muito grande, foi realmente um vídeo bem extenso, mas era para contar uma história para você e para mostrar para você o seguinte: nunca permita que ninguém dite o que você tem que aprender. Aprenda a analisar as coisas, olhar os dois lados das questões. Muitas pessoas não estão fazendo isso, estão seguindo cegamente o que certos seres humanos estão falando e se esquecem de que é sua responsabilidade diante de Deus usar a faculdade de raciocínio para que você possa chegar às suas próprias conclusões. Tá ok? Espero que tenha gostado, um super abraço aí do seu amigo Ronaldo e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.